Oi, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar como lidar com tantas interrupções que a gente tem no nosso dia a dia. Sabe quando a gente está trabalhando, concentrada e o filho vem, mãe? Ou então a gente está lá trabalhando, o telefone toca. A gente está concentrada, trabalhando, ou até com o filho mesmo, e o telefone vibra. O telefone toca, o celular vibra, e aí a gente fica frustrada porque a gente não sabe lidar com tanto de interrupção que a gente tem no nosso dia. E são muitas as interrupções. Pode parecer que não, mas as interrupções são muito mais constantes na nossa vida do que pode parecer. E ela já virou de tal forma, ela já virou tão habitual no nosso dia a dia que a gente nem fica tão aborrecida. A gente acaba aceitando essas interrupções. Aí nosso dia não rende, a gente chega com aquela sensação no final do dia, muitas vezes frustrada porque não conseguiu realizar tudo que a gente queria. Claro que tem outros fatores que fazem com que a gente chegue no final do dia com a sensação de não ter conseguido cumprir. Falta de planejamento, falta de prioridade, falta de analisar quantas atividades tem para fazer no dia, aquilo que cabe no seu dia, falta de deixar um espacinho ali para as emergências, as urgências que aparecem, mas também as interrupções. Elas também são grande causa da gente não conseguir progredir no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto para a gente poder analisar as interrupções, analisar como acabar com as interrupções, é analisar essas interrupções. Então, qual que é o motivo dessas interrupções e qual que é o momento que essas interrupções acontecem? Essas interrupções acontecem quando você tá chegando do trabalho e aí tá começando o seu trabalho. Essas interrupções acontecem quando você fica cansada e vai tomar um café e acaba se envolvendo com outras coisas no meio do caminho, para na mesa de um colega, mexe no celular. Então a gente precisa de entender, o primeiro passo é entender em qual momento que tá acontecendo mais interrupções e por quê. Porque quando você para analisar o seu momento ali, o seu dia, você consegue ir na causa. Porque não é ficar reclamando, ai, toda hora fulano de tal me interrompe, ai, toda hora eu perco tempo, ai, toda hora isso, toda hora aquilo, toda hora aquilo outro, a gente só reclama. E aí a gente não vai na causa do problema para poder solucionar esse problema. Reclamar só não vai adiantar. Então, é entender por quê. Então, se eu te pergunto, por que você está tendo tanta interrupção? O que está acontecendo no seu dia? Qual que é o motivo de tantas interrupções? Você está ficando cansada? Você já ouviu eu falar das pausas produtivas? Quando você está fazendo uma atividade aí de duração média de uma hora e meia, seu cérebro ele fica assim cansado. Então, nesse momento, você faz uma pausa produtiva. Aí sim você pode olhar seu e-mail, aí sim você pode olhar suas redes sociais, levantar para tomar um café, uma água, ir no banheiro e retomar para exatamente aquilo que você estava fazendo. Agora, se de 5 a 5 minutos você tem uma interrupção, de 5 a 5 minutos você perde o foco, de 5 em 5 minutos você começa e alguém te interrompe, aí você tem que analisar. Por quê? O que está acontecendo? Por que você não está progredindo? E aí, se é o celular que está te atrapalhando, entra mais uma questão aí, mais um ponto. Primeiro, né, que como eu disse, é analisar o porquê e em qual momento, o motivo, né, dessas interrupções. E se é o celular, a gente já entra no segundo ponto. Desligar o celular quando você está fazendo aquelas atividades que demandam muito concentração. Determinar um horário para ver as redes sociais, WhatsApp, e-mail, porque senão, eu sempre falo com vocês, se você fica com o celular, o WhatsApp aberto o tempo todo, o e-mail aberto o tempo todo, você está trabalhando na agenda do outro, o outro te manda um e-mail e você responde, o outro te manda um WhatsApp e você responde, você recebe uma notificação no Instagram, você vai lá curtir.
Então você está trabalhando na agenda do outro e isso não te faz progredir. Então, mais um motivo, mais uma questão para você acabar com as interrupções é determinar o horário para as redes sociais e e-mail e desligar o celular, principalmente no momento que você está com mais foco, fazendo uma atividade que demanda mais de você. Eu já fiz live sobre isso, já falei em live sobre isso, para você analisar o seu dia. De manhã, de tarde, de noite. Qual o horário do seu dia que você está com mais foco? Você acorda, você é uma pessoa que acorda, acordei, super animada, ou é uma pessoa que demora um pouco mais para entrar aí entrar no ritmo. Então, você vai fazer as atividades que demandam mais concentração, mais energia, mais disposição, mais foco no momento que você tá mais focada, com mais energia. Se você é uma pessoa que acorda mais lenta, mais devagar, custa pegar no tranco, como dizem, você não vai acordar e fazer uma atividade que demanda muito do seu cérebro, porque senão seu dia não vai render. Você vai falar, não, gastei o dia todo nessa atividade. Talvez se você tivesse pego essa atividade para poder fazer no momento que seu cérebro está com mais energia, você teria gasto 2 horas, mas você acabou gastando 3 horas porque você fez no momento que você está com menos foco. É uma causa constante. Se você vira e mexe, você faz e ela não acaba, você pode trabalhar, você pode entender, você pode fazer seu dia, entender seu dia, mas essas interrupções não acabam. Então, quando eu falo do planejamento, falo para vocês não sair listando tudo, né? A gente não planeja, a lista diária é um grande erro de sair listando tudo, é planejar, entender quanto tempo que você vai gastar em cada atividade e deixar uma brecha para as urgências, é também deixar uma brechinha para as interrupções que você sabe que vão acontecer, a interrupção do chefe, que às vezes você sabe que ele vai te interromper várias vezes, às vezes o colega da sua equipe que demanda muito de você. Então você tem que deixar uma brecha ali. Então uma atividade que você faria em 1 hora, coloque 1h10, planeje 1h10, porque aí você tem essa brecha de 10 minutos para essas interrupções. E se num dia maravilhoso não tem acontecido essas interrupções, você ganhou 10 minutos ou para fazer alguma coisa para você, para poder adiantar alguma coisa que você tem planejado nos próximos dias, ou então só para ficar sentada no sofá por 10 minutos. Então, quando a gente planeja deixando essa brechinha, você não se perde muito aí, uma coisa não vai atropelando a outra. Uma outra opção para acabar com as interrupções é delegar. Muitas vezes alguém da sua equipe ou um chefe, eles te demandam muito. E aí, nesse momento, você pode às vezes delegar uma atividade ou outra. Porque aí você vai ser menos interrompido porque uma atividade ou outra não está sendo feita por você, está sendo feita por outra pessoa. Então, é possível delegar? Delegue. É possível não fazer atividade? Não faça. Se, claro, né? Se for possível não fazer. Mas a gente tem que tentar entender, como eu disse, como que é o nosso dia, qual que é o nosso nível de atenção, nosso nível de foco, como que a nossa interrupção varia aí no dia e o que a gente pode delegar. Se você entendeu qual que é as interrupções que você vive no dia, você não pode delegar, que você precisa de fazer, combina com a sua equipe um horário que você não é para ser interrompido. Vocês podem falar assim, ó, eu tive uma aluna da consultoria que ela ficava encafifada porque ela não conseguia concentrar no trabalho. Ela e o marido dela tinham algumas empresas e ela não conseguia ficar concentrada no trabalho de tantas interrupções. Então tinha coisa que ela acabava levando para casa. Ela preferia fazer o trabalho em casa. Então, o que eu falei com ela? Para você não precisar de levar trabalho para casa, que é o momento que você tá com o seu filho,
determina com a sua equipe um horário que você não pode ser interrompida. Então, desde quando a gente começou na consultoria, ela determinou com a equipe dela que determinado horário não era para ser interrompida. Se fosse alguma emergência, algum incêndio, alguma coisa, aí não tinha jeito, tinha que interromper. Mas, no geral, ela combinou um determinado horário que ela precisava de ficar mais concentrada e que ela não devia ser interrompida. E funcionou super bem. Então, é uma maneira, talvez, de você que trabalha, tem muita interrupção, combinar, olha, eu preciso de finalizar essa planilha, eu preciso de finalizar essa apresentação, preciso de finalizar esse projeto e eu não posso ser interrompida no momento. Eu preciso de total concentração. O seu chefe vai saber que para você fazer uma coisa bacana, né, bem feita, ele vai te respeitar. Os colegas de trabalho que trabalham ali com você, que fazem parte da sua equipe, entendem também que você precisa de fazer um trabalho bem feito para a equipe ter um bom resultado. Então, a gente tem que ir nessa linha. Eu sempre falo com você, sempre falo quando é com o marido, quando é com o trabalho, que a gente tem que diminuir um pouco o nosso orgulho. Demonstrar um pouco mais, porque hoje a gente quer ser Mulher Maravilha demais, fazer coisa demais, mostrar que a gente dá conta demais de tudo. A gente dá conta de muita coisa. Hoje, o nosso dia a dia é muito atarefado, a gente dá conta de muita coisa, o nosso dia a dia é muito atarefado, mas a gente tem que ser um pouco humilde quando a gente fala, apesar de eu ter trabalho demais, apesar de estar atarefado demais, sozinho eu não dou conta e eu preciso da sua ajuda. Quando você fala isso, seja para o marido, seja para o chefe, seja para a sua equipe, olha, sozinha eu não dou conta. Eu sempre falo com vocês, quem acompanha minhas lives sabe que eu sempre falo, é abaixar um pouco o orgulho. Pra que a gente achar que a gente dá conta de tudo? Pra que a gente achar que a gente é Mulher Maravilha? Quando a gente abaixa um pouco o nosso orgulho e mostra que a gente precisa da ajuda do outro, o outro fica muito mais disponível para poder nos ajudar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Um beijo, boa noite.